O livro do Apocalipse, às vezes, ele é muito evitado, porque dá-nos a sensação de que a linguagem que ele constrói parece ser um pouco distante da rotina diária que a gente vivencia na vida cotidiana. Mas o livro do Apocalipse não é para nos trazer espanto, mas é para nos trazer esperança. O Dr. Billy Graham tinha um comentário muito interessante. Ele dizia o seguinte: fique tranquilo, eu li a última página da Bíblia, tudo vai terminar bem. Então não é para você se desesperar, mas é para você saber que Deus está no controle da história, e Deus tem tudo sobre o seu cuidado, e Ele vai continuar guiando a nossa história de vida. A primeira mensagem desse livro é uma mensagem relacional, é uma mensagem de reciprocidade. Jesus, ele tinha milhares de pessoas que seguiam ele diariamente, ok? Dessas milhares existiam 70 que eram discípulos, pessoas que ele conhecia e confiava a ponto de enviá-los representando a si mesmo. Entre esses 70 haviam 12 que eram mais próximos, que eram os apóstolos. Dos 12, haviam 3 que eram mais íntimos ainda. Qual o nome deles? Pedro, Tiago e João. Mas dos 3 havia um que era mais próximo ainda. Qual o nome? João. João foi, humanamente falando, o discípulo mais leal ao Senhor, porque em nenhum momento ele se ausentou. Quando você tem ali aquele momento final, você tem o Judas que vai vender o Senhor, que vai trair o Senhor, você tem o Pedro que vai negar o Senhor, você tem 9 discípulos que no momento da crucificação você não sabe onde é que eles estão, eles fugiram, se ausentaram, se esconderam. Mas você tem um único discípulo que não ausentou-se em momento algum, mas que esteve presente, foi leal, comprometido e fiel até o final. O único discípulo que estava diante da cruz foi quem? João. Deixa eu falar uma coisa para você: nunca poupe atitudes ousadas em Deus, porque atitudes ousadas em Deus vão te levar a viver experiências extraordinárias com Deus. Qual foi o único discípulo leal até o final? João. Quem foi o único discípulo que viu Jesus de novo depois da ressurreição e ascensão? João. Depois da ascensão de Cristo, Mateus não viu mais, Filipe não viu mais, Tiago não viu mais, Pedro não viu mais. Qual foi o único discípulo que viu? João. Atitudes diferenciadas em Deus vão te levar a viver experiências extraordinárias e diferenciadas com Deus. Há uma coisa muito incrível que tem se tornado muito perceptível para mim nesse tempo. Deixa eu compartilhar uma coisa com você aqui, sobre essa questão de que a lealdade vai te levar a viver experiências diferenciadas. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus chegou para os discípulos e disse o seguinte: eu não vejo vocês apenas mais como meus servos, eu vejo vocês como meus amigos, como meus amigos. 3 anos Jesus já estava convivendo com os discípulos. Quanto tempo? 3 anos. Depois de 3 anos, ele chamou os discípulos de amigos. O termo para amigo no grego ali é philo, com PH, P-H-I-L-O, philo. Era um termo de alto nível de credibilidade e confiança. Mas Mateus capítulo 26, quando Judas vai beijar a Jesus para entregá-lo, traindo ao Senhor, o Senhor olhou para ele e o Senhor disse o seguinte: amigo, a que viestes? O que é etairos? Imagina que você está correndo e alguém está com uma xícara de café, um copo de café descartável na mão, e você correndo, bate no ombro da pessoa e derruba o copo de café da pessoa no meio da rua. Você olha para a pessoa e fala assim: amigo, me perdoe, me desculpa. A pessoa era seu amigo? Você conhecia ele? Já viu ele antes? Por que você chamou de amigo? Cordialidade, conveniência, educação. No grego isso é etairos. 3 anos Jesus convivendo com os discípulos para dizer: vocês alcançaram um nível não mais de servos, mas de amigos, filo. Mas quando o Judas nega, não é mais filo, é etairos, é cordialidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está falando o seguinte: Judas, a sua deslealdade fez você descer de nível de consideração. Deixa eu falar uma coisa para você: a honra é uma recompensa. Trate todos bem, honre os leais. Porque se o desleal também tiver acesso à mesa, para que ser leal? Se o infiel tiver os mesmos privilégios e benefícios, para que ser fiel?
Em primeiro lugar, a honra é uma decisão, porque honra não é o que você celebra na presença, honra é como você se comporta na ausência. Mas quem vive honra como uma decisão, está chegando a um ponto de viver honra como uma recompensa. Trate a todos bens, mas honra é algo diferenciado para quem foi leal. Os discípulos caminharam corretos com o Senhor, mas o discípulo que teve uma postura totalmente diferenciada de lealdade no final foi quem? João. Aí esse mesmo João vai dizer que no dia do Senhor, em Apocalipse de número 1, que ali é uma expressão grega para o dia de domingo, provavelmente é um domingo pela manhã, ele estava dizendo: no dia do Senhor eu estava lançado na ira de Patmos para morrer, e de repente eu vi um grande resplendor, e quando eu virei-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele estendeu sobre mim a sua mão, a sua destra, e ele disse: João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas hoje eu estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, e eu vim para te dizer: não temas, João, porque eu vou te revelar coisas extraordinárias que ao homem não é comum saber. Sabe quem é que estava ali? O próprio Cristo, o próprio Senhor. Na hora que Jesus, mais humanamente falando, precisou de um amigo, João estava no Calvário. Mas quando João mais precisou de um amigo, Jesus também foi até Patmos. Sabe por quê? Porque Jesus não abandona os seus amigos, Jesus recompensa os seus amigos. Toda a sua fidelidade, todo o seu comprometimento, toda a sua lealdade ao Senhor te será recompensada ainda em vida. Quem vive honra receberá honra de Deus por toda a sua trajetória de vida. Levante uma de suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor, me ajude a viver uma vida que honre a Ti. A honra é uma decisão, mas a honra também é uma recompensa. A primeira mensagem do livro do Apocalipse é uma mensagem relacional, é uma mensagem de reciprocidade. Mas a partir do capítulo 4 nós temos uma linguagem difícil de ser compreendida, por ser uma linguagem futurística. Os capítulos 2 e 3 eles são históricos. Na verdade são 7 mensagens que Jesus está escolhendo 7 igrejas na Ásia Menor para falar diretamente com essas igrejas. Só que a primeira dessas igrejas foi a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade que, se você morasse na Ásia Menor, você iria querer residir lá. Talvez se você morasse na cidade de Éfeso, se você não tivesse a IEC-sede lá de Uberaba, você iria querer congregar na igreja de Éfeso. Era uma igreja que tudo quanto era pastor iria querer ter a alegria de pastorear ela. Ela havia provavelmente ter sido iniciado por um trabalho de evangelismo de Apolo, mas foi fundada como instituição por Paulo, quando essa igreja tinha 12 pessoas. Sabe quem pastoreou essa igreja? Paulo, Timóteo, João, discípulo do amor. Pense na honra que era fazer parte do time pastoral da igreja de Éfeso, da igreja de Éfeso, o histórico de uma igreja que havia sido relevante. Éfeso era uma cidade muito múltipla, você tinha um porto, uma cidade portuária, era uma cidade totalmente desenvolvida, você não tinha aviões, ônibus, caminhões, nada disso. Só que isso havia também trazido uma expansão de infraestrutura também religiosa para Éfeso. Havia culto a tudo e a todos, todo mundo orava tudo e adorava tudo. Mas quando Paulo chega ali na sua segunda viagem missionária e começa a pregar ali, e ficou ali num período de aproximadamente 2 anos e meio, a Bíblia diz que Deus veio com o seu poder e Deus destruiu as estruturas espirituais que travavam Éfeso de viver um derramamento de Deus sobre aquela cidade. As pessoas traziam seus livros de feitiçaria e queimavam em praça pública, dizendo: ó, nós conhecemos o verdadeiro Deus, que é esse que Paulo está pregando. Os adoradores de Diana pegavam as imagens de escultura e se desvencilhavam de todo o contexto de idolatria, porque eles diziam: a luz da salvação nos alcançou, e agora nós sabemos que o único que pode salvar é Jesus Cristo, que Paulo está pregando. A igreja em Éfeso cresceu, expandiu, fervor, temor, primeiro amor, graça, pureza do evangelho. 10 anos depois, Paulo escreve a epístola aos Efésios. E naquela epístola, Paulo fala o seguinte: ó, cuidado, porque lobos devoradores vão tentar se infiltrar no meio de vocês, para destruir a unidade que vocês vivenciam como igreja, para tentar perverter a pureza do evangelho no coração de vocês. 30 anos depois,
Mais uma vez essa igreja vai receber uma carta, mas agora quem está escrevendo não é Paulo, não é João, não é Timóteo, é o próprio Cristo. E Jesus está dizendo: Éfeso, eu conheço as obras de vocês. Sabe o que é curioso aqui? O perfil dessa igreja aqui é um perfil invejável. Olha o que Jesus fala aqui. Olha os elogios que Jesus dá a essa igreja. Jesus diz o seguinte: vocês são uma igreja que tem a capacidade de trabalhar, mas não se cansar. Trabalhar, mas não se... Já se cansou algum dia? Da onde que essa igreja que tinha essa resiliência espiritual para trabalhar, mas não se cansar? Era uma igreja resistente. Era uma igreja que era perseguida, mas não desfalecia. Uma igreja resiliente. Era uma igreja biblicamente sólida. Jesus fala o seguinte: eu tenho que dar uma palavra de louvor a vocês, porque vocês lidaram com aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, e provaram que eles eram mentirosos. Sobre o que Jesus estava falando aqui? Isso aqui é 60 anos depois do começo da igreja em Jerusalém. Tinha gente passando pelas igrejas, dizendo que havia sido um dos 12 apóstolos, mas não haviam sido. Gente que queria ter privilégios, benefícios, status, lucro, conforto por meio do engano. Chegavam nas igrejas e diziam o seguinte: eu era um dos 12. É que vocês ouvem muito falar de Pedro, Tiago e João, mas você sabe qual é o nome dos 12? As pessoas diziam: tinha o Filipe, eu acho que tinha o Mateus, também tinha o Bartolomeu, não tinha, mas os 12 eu não lembro não. E a pessoa dizia: eu era um dos 12. E era gente que nunca havia estado com Jesus, mas era gente que queria construir status e privilégios por meio da mentira. Haviam passado por Éfeso, e Jesus fala o seguinte: eu tenho que destacar a qualidade de vocês, porque vocês colocaram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, e provaram que eles eram mentirosos. Olha o padrão de qualidade espiritual dessa igreja. Só que depois de fazer tantos elogios, Jesus fala o seguinte: Éfeso, só tem um problema. Vocês, infelizmente, deixaram o primeiro amor. Peraí, Éfeso? Se quem tivesse deixado o primeiro amor fosse Sardes, a gente ia entender. Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. Se fosse Laodiceia, a gente iria entender. Laodiceia espiritualmente estava miserável, pobre, cega e nu. Mas Éfeso, com todas essas qualidades, com toda essa ortodoxia, com todo esse discernimento espiritual, com toda essa entrega sem se cansar, com toda essa perseverança de ser perseguida, mas não desfalecer, Éfeso ter deixado o primeiro amor. Sabe o que Jesus está falando aqui para a gente? Cuidado, para vocês não se acostumarem só em ser bons cristãos. Se a gente não tiver cuidado, a gente aprende a ser um bom cristão. A gente aprende sobre o que um cristão faz e não faz, sobre o que um cristão fala ou não fala, sobre um comportamento que o cristão tem ou não tem, sobre a rotina de dias de culto, de grupo de conexão, de comunhão, de expansão, de tudo aquilo que um cristão deve ou não fazer. E simplesmente a gente se envolve apenas com o ativismo do que representa ser um cristão, mas vai perdendo aos poucos o amor por Jesus. Éfeso era uma igreja que estava fazendo tudo isso, mas Jesus estava dizendo o seguinte: vocês não me amam mais como vocês me amavam no começo da caminhada de vocês. Isso aqui tem um nome técnico para isso. O nome técnico para isso é homeostase. Você pode repetir, diga homeostase. Com H. Deixa eu te dar um exemplo de homeostase. Você lembra aquela história, não sei se você já ouviu, de um sapo que se você coloca ele numa chaleira de água fervendo, ele faz o quê? Pula. Mas se você coloca ele na mesma chaleira, com a mesma água fria, aquilo ali fica confortável para ele. Você liga o fogo, a água vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Mas como a mudança de temperatura é gradual, ele morre queimado, sem perceber a mudança gradual, e não consegue reagir. O nome disso é homeostase, é uma mudança gradual de temperatura. A Bíblia fala sobre isso. As 7 cartas falam sobre isso. Éfeso estava vivenciando isso. Laodiceia estava vivenciando isso. Jesus chegou para Laodiceia e disse assim: sabe qual é o problema de vocês? Vocês não são frios nem quentes, vocês estão mornos. Vocês estão... Quem já fez água morna aí para dar de mamar para a criança? Faz assim. O morno não é o frio ficando quente. O morno é o quente ficando frio. O morno não era quem estava frio que estava se aquecendo. O morno é quem já foi fervoroso, mas está apostatando. Sabe qual é o problema? Se você dormisse cheio do Espírito Santo e acordasse querendo desviar, você iria pular. O problema é quando a gente vai desviando aos poucos. É quando a gente vai abandonando a oração aos poucos.
É quando a gente vai perdendo o temor de Deus aos poucos. É quando aquilo que escandalizava a gente há 5, 10 anos atrás, hoje não escandaliza mais. É quando valores que a gente não negociava, de comunhão e santidade ao Senhor, pureza para com Deus, a gente vai relativizando aos poucos. O problema é a mudança gradual, é a temperatura, é a mornidão espiritual. E aqui tem uma outra coisa muito preocupante. Quem aqui cresceu ouvindo dizendo que essa igreja aqui havia perdido o primeiro amor? Faz assim. O texto não diz perdeu, o texto diz deixastes. Perder é acidental, deixar é intencional. Isso daqui é negligência voluntária, isso aqui é abandono, isso aqui é atitude de consentimento. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Éfeso, não é que vocês perderam, vocês foram deixando, foram percebendo, mas não foram lutando contra, não foram reagindo, até que vocês continuaram a fazer o que vocês sempre fizeram, mas sem me amar, como vocês me amavam no começo. Senhor, tem como voltar a esse amor inicial? Tem, mas passa por um caminho de restauração. Você pode repetir isso comigo? Diga: um caminho de restauração. E esse caminho de restauração passava por 3 etapas. Quantas etapas? 3. Primeira delas, diga comigo: lembra-te de onde caístes. O texto não diz lembra-te onde, o texto diz lembra-te de onde. A presença do de ali muda tudo. Lembrar onde caiu representava olhar para trás. Lembrar de onde caiu fala sobre olhar para cima. Lembrar onde caiu falar sobre um lugar. Lembrar de onde caiu falar sobre uma dimensão. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está falando o seguinte: Éfeso, lembre-se da dimensão que vocês já transitaram, da comunhão que vocês já tiveram, da entrega que vocês já experimentaram, do amor que vocês já vivenciaram. O primeiro convite do Senhor é um convite de lembrança a quem já fomos e a quem somos hoje. Segundo lugar, depois que lembrou-se de onde caiu, arrependam-se. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga: arrependimento. Sabe qual é um dos grandes problemas do nosso tempo? A gente tem 2 sentimentos que eles se parecem muito, mas eles não são a mesma coisa: arrependimento e remorso. Remorso não é a mesma coisa de arrependimento, mas parece. Quando alguém erra e sente tristeza, mas não muda, não é arrependimento, é remorso. Só que arrependimento é metanoia, é uma nova vida, é uma nova mentalidade. Arrependimento gera mudança. Olhe para a Bíblia, veja as pessoas que viveram remorso e as pessoas que viveram arrependimento. Sabe quem viveu remorso? Esaú. A Bíblia diz, depois que ele trocou a bênção da primogenitura, a Bíblia diz que ele chorou a perca da bênção da primogenitura. Você pode repetir isso comigo? Diga: Esaú. Diga comigo: chorou a perca da bênção. Sabe qual é o problema? Quando a gente lida com pessoas que erraram, mas eles choram não porque erraram, mas pelo que perderam. Então quer dizer que se não tivesse perdido nada, não tinha nenhum problema? É gente que o choro não é pelo erro, é pela perca. Só que você tem um paradoxo nisso daqui com Davi, porque quando Davi pecou contra Deus e adulterou com Batseba, ele escreve o Salmo 51, e ele diz o seguinte: Deus, eu pequei, se o Senhor quiser tirar trono, pode tirar. Se o Senhor quiser tirar o status de rei, o Senhor pode tirar. Se o Senhor quiser tirar a coroa real, o Senhor pode tirar. Só que eu peço uma coisa ao Senhor: não retires de mim o teu Santo Espírito. Renova em mim a alegria da salvação e cria em mim um coração puro. Por quê? Porque arrependimento gera tristeza, não pelo que foi perdido, mas pela presença de Deus que o pecado arranca da vida da gente. Tem uma coisa curiosa que o termo que ele usa no hebraico para criar é bará. Tem 2 termos no hebraico para criar. O que ele usa é bará. E bará no hebraico é criar do que não existe. É o mesmo que Moisés usou no Gênesis, quando ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe o que o Davi estava dizendo? O que ele estava falando era: Senhor, se eu for procurar pureza aqui dentro, para o Senhor criar um coração puro, o Senhor não vai encontrar. O pecado destruiu tudo, mas de um coração que não tem mais pureza, cria um coração puro novamente. Renova em mim a alegria da salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Qual é a prova que aquilo ali foi arrependimento? A vida de Davi. Ele pode ter cometido tantos outros erros, o mesmo nunca mais. Sabe quem venceu o arrependimento? Diga comigo: Pedro. O Pedro, quando ele nega o Senhor, ele faz o quê? Ele chora amargamente.
Qual é a prova que aquelas lágrimas ali não são de remorso, mas são de arrependimento? É a vida de Pedro. A tradição diz que no final da vida ele está diante da força do império, e o império diz: Pedro, ou você nega Jesus ou nós vamos matar você. Ele diz: pode matar, negá-lo eu não vou. Ele não nega de novo, ele prefere morrer. Por quê? Porque quando a gente vivencia arrependimento, há mudança. A gente não consegue ser mais a mesma pessoa, a gente não consegue voltar mais aos mesmos comportamentos. Eu estou crendo e profetizando essa palavra de Deus sobre a sua vida essa manhã. Deus vai gerar em nós frutos de arrependimento. Vai haver uma mudança na sua vida a partir desse ano. As áreas que você errou, caiu, falhou, tropeçou, Deus vai gerar uma mudança em você. Você não vai conseguir mais voltar a elas. Deus vai te dar um novo trilho para trilhar, um novo caminho para seguir, uma nova vida em Deus para viver. Haverá fruto de arrependimento na sua vida, mudança de vida para a glória de Deus. Você pode louvar ao Senhor por isso? Em primeiro lugar, se a gente quer voltar ao primeiro amor, a gente tem que se lembrar de onde caiu. Um convite à memória. Segundo lugar, a gente tem que se arrepender, uma mudança. Terceiro lugar, Jesus diz o seguinte, volte à prática das primeiras obras. Você pode repetir isso comigo? Diga: primeiras obras. O que eles haviam abandonado primeiro? E quando eles abandonam o primeiro amor, o que eles não conseguem produzir mais? Primeiras. Percebe que é uma conexão da qualidade do primeiro amor com a qualidade das primeiras obras? Quando se abandona o primeiro amor, não consegue mais se produzir as primeiras obras. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? Sabe qual é o termômetro do amor? As obras. Quer ver alguém que ama Jesus? Analise as obras dele. Quer ver alguém que não ama Jesus? Analise as obras dele. Porque o termômetro do amor são as obras. Só que Jesus está pegando aqui uma ordem inversa. Observe isso daqui. Qual que é a lógica normal da vida? Sinto e faço. Você pode repetir isso comigo? Diga: sinto e faço. Ontem, quase você dormindo já, você sentiu sono. Você fez o quê? Dormiu. Quando você estava vindo para cá, teve gente que sentiu calor, teve gente que sentiu frio. Quem sentiu calor colocou uma roupa mais leve. Quem sentiu frio pegou um casaco. Qual que é a regra? Sinto e faço. Daqui a pouco você vai sentir fome. Você vai fazer o quê? Almoçar. Por quê? Porque essa é uma regra da vida. O que havia acontecido com Éfeso? Como eles não sentiam mais o primeiro amor, eles não faziam mais as primeiras obras. Eles estão no caminho para voltar ao primeiro amor. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: não espere você voltar a sentir o que você já sentiu, para voltar a fazer o que você fazia no começo. Você está entendendo isso? O convite de Jesus é: volte a fazer. A volta à prática vai te reconectar com a volta ao sentimento. Isso aqui vale para muita coisa. Isso aqui vale para casamento. Gente, por exemplo, que fala: nosso relacionamento está entrando numa rotina. Como que a gente queria voltar a sentir o que a gente sentia no começo? O Senhor está falando para você: experimente a voltar a fazer o que você fazia no começo. O que na verdade Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não permita que a sua vida seja refém de sentimentos e emoções. Gente resolvida em Deus, gente madura, não caminha por sentimentos e emoções, caminha por princípios e por consciência de dever. Você pode repetir isso comigo? Diga: gente madura não caminha por sentimentos e emoções. Diga: caminha por princípios e por consciência de dever. Sabe qual o maior erro que a gente pode cometer na vida? Deixar a vida da gente refém de sentimentos e emoções. Você lembra quando o Senhor chamou Josué? Deus disse o seguinte: Josué, esforça-te e tenha, vamos de novo, diga: esforça-te e tenha bom ânimo. Prerrogativa para começo não é bom ânimo, prerrogativa para começo é esforça-te. Qual que é a lógica? Se você se esforçar, o poder desse esforço vai te levar a viver resultados. A presença desses resultados vão gerar em você bom ânimo, para que com esse bom ânimo você se esforce mais, para que você possa produzir ainda melhor.
Prerrogativa para começo não é bom ânimo. Prerrogativa para começo é esforça-te. O problema é quando a gente encontra pessoas que falam o seguinte: eu até queria ter me envolvido mais nesse ano que passou, pena que me faltou ânimo. Eu queria até ter participado mais das programações da igreja, ter me envolvido mais em um grupo de comunhão, ter servido melhor, pena que me faltou empolgação. Não deixe a sua vida ser refém daquilo que você está sentindo ou não. A gente não pode caminhar por emoções e sentimentos. A gente tem que caminhar por princípios e por consciência de dever. Quem deixa um exemplo disso para a gente é Maria, irmã de Marta. Ela se encontrou com Jesus 3 vezes. Lucas 10, João 11 e João 12. Em Lucas 10 ela está feliz, Jesus está na casa dela, ela estava aos pés do Senhor. Em João 11 ela está triste, Lázaro havia sido sepultado. Quando ela encontra Jesus, ela está aos pés do Senhor. Em João 12 ela está feliz, Lázaro havia sido ressuscitado. De novo ela está aos pés do Senhor. Quando ela está feliz, ela está aos pés. Quando ela está triste, ela está aos pés. Quando ela está restaurada, ela está aos pés. Ela está dizendo: não é o meu estado emocional que vai determinar como que eu vou me posicionar. Eu encontrei qual é o meu lugar. Eu sei qual é o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Eu não vou fugir daquilo que é o plano de Deus para a minha história. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está te falando: se agarre aos pés de Jesus. Mateus, você não tem noção, eu não estou vivendo os meus melhores dias. A realidade que eu estou vivendo, nem nas minhas piores perspectivas eu achei que eu ia chegar nelas. O Senhor está te falando: não é o momento que você está enfrentando que tem que determinar como que você vai se comportar. A palavra de Deus diz que se no dia da sua angústia você se mostrar frouxo, a sua força será pouca, pequena. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não tem a ver com o seu momento, tem a ver com para onde você está caminhando. Tem a ver com aquilo que Deus já gerou como propósito e promessa dentro de você. Eu estou liberando essa palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai te ajudar a voltar a fazer, independente se você está nos seus melhores dias ou não. Volte à prática das primeiras obras. Deus vai te ajudar a iniciar os melhores anos da sua caminhada com Ele. Primeiro lugar, se lembre. Segundo lugar, arrependam-se. Terceiro lugar, volte a fazer. Eu fecho a mensagem aqui. Senhor, se nós não fizermos isso, o que acontece? Se vocês não fizerem isso, o Senhor disse: eu removerei do meio de vocês o castiçal. Você sabe muito bem que aquilo ali era peça de iluminação. Sabe o que o Senhor está falando? Isso é muito preocupante. O que ele estava dizendo era o seguinte: se vocês não entrarem por esse caminho, e se eu retirar o castiçal, acabou a iluminação. Ou seja, não vai fazer diferença alguma de vocês para as trevas. Só que se vocês entrarem por esse caminho de restauração, aí eu tenho uma recompensa para vocês. Qual, Senhor? Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você lembra qual foi a última vez que essa árvore foi vista na Bíblia? Éden. Você lembra que havia 2 árvores no meio do jardim? Deus diz o seguinte: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, certamente você morrerá. Certamente você. Se você chegasse para Adão e perguntasse: Adão, você pode comer desse fruto? Ele ia falar o quê? Se você comer, acontece o quê? Ele ia responder o quê? Se você perguntasse para Adão: Adão, o que é morrer? Não tinha morrido nada, nem ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo tenta fazer a gente pensar que pelo fato da gente não ter noção da consequência do erro, talvez não deve ser tão terrível assim. Não quebre um princípio só porque você nunca não viveu a consequência dele. Os preceitos de Deus são para ser obedecidos. Deus não é uma fórmula, Deus é uma pessoa. Deus não é para ser entendido.
A vontade de Deus, ela não começa sendo perfeita. Ela começa sendo boa, depois agradável, por último perfeita. Tem planos de Deus que, se você for entender agora, você vai dizer: Senhor, talvez o que eu pensava era melhor. Só que você vai se agarrar no plano de Deus. A vontade de Deus se torna boa. Ainda que para você viver essa vontade hoje, você tem que chorar por deixar alguma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para você: é melhor talvez chorar hoje em obediência do que sorrir uma alegria falsa hoje e chorar amargamente depois por não ter vivido o plano de Deus para a sua história. Você agarra a vontade dele, boa, ela vai se tornando agradável. Aí passa um mês, 2, 1 ano, 10, 3 anos, 5. Lá na frente você vai olhar que muita coisa era diferente do que você pensava. Muitas pessoas eram diferentes do que você pensava. E você vai começando a fazer cálculos e pensar: se eu tivesse ido pelo meu caminho, o futuro não teria sido tão bom. Você entende que a vontade de Deus não era só boa, não era só agradável, ela também era perfeita. Só que a dimensão perfeita é por último. Não tente encontrar a dimensão perfeita agora. O Adão errou, saiu do Éden. O fruto da árvore da vida nunca mais foi visto. Depois do dilúvio, o Éden nunca mais é reencontrado. A formatação da terra é modificada. O Senhor está dizendo: ó, ao que vencer eu tenho uma recompensa para vocês. Qual, Senhor? Árvore da vida. O fruto da árvore da vida está guardado no meio do paraíso de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, para orarmos. Qual de nós que nunca parou para se perguntar como que era o Éden? O lugar onde Deus ia, onde você conversava com Ele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ao que vencer, eu tenho uma recompensa melhor do que o Éden. No Éden a serpente teve acesso, lá não terá. No Éden havia possibilidade para o erro, lá não existirá. Deixa eu falar uma coisa para você: o céu é melhor do que o Éden. 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 Melhor é o que está por vir do que aquilo que ficou para trás. Há uma recompensa àqueles que forem fiéis. Você entende isso? Fica em pé comigo, se você pode. Eu quero orar com você nessa hora. A palavra dessa manhã passa por 3 verbos. Quantos verbos? Diga comigo: lembrar, arrepender, voltar. Vamos de novo, diga: lembrar, arrepender, voltar. Eu quero orar nesta hora, mas eu quero falar diretamente com você que está distante da comunhão com uma igreja local. Você que um dia talvez até fez a decisão de entregar a sua vida a Jesus, mas quando você percebeu, essa aliança já havia se rompido, e quando você percebeu, você já estava distante. Eu quero falar diretamente com você que ou ainda não fez a decisão de entregar a sua vida e o seu coração a Jesus, ou você que está distante da comunhão e precisa recomeçar sua caminhada com Deus. Eu falo diretamente a você agora. Essa é uma manhã de lembrar, se arrepender e voltar. Eu quero orar com você. Nessa manhã começa o início dos melhores anos da história da sua vida. Só que essa nova etapa, para você entrar nela, há um ciclo que tem que ser fechado. Há uma página que tem que ser virada. Eu quero orar com você agora. É uma manhã de recomeçar. É uma manhã de renovar a aliança com Jesus. Eu quero saber aonde estão as pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor, ou que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Eu quero orar com você agora. É uma manhã para recomeçar sua caminhada com Deus. Aonde está você que precisa voltar para Jesus? Eu quero orar com você nesta hora.
Se você puder vir mais perto aqui do altar, eu quero orar junto com você. Se você puder, se aproxime um pouco aqui. Você que está distante, você que precisa renovar, você que precisa voltar. Você pode se aproximar um pouquinho, eu gostaria de orar junto com você aqui. Um passo que você dá à frente é um posicionamento de alguém que está dizendo: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Tem uma preciosa vida aqui, nós queremos orar com você. Deus te abençoe. Você pode ficar até virado para cá mesmo. Nós vamos orar juntos. Deus te abençoe. Tem uma segunda pessoa, tem um senhor aqui. Tem uma terceira vida. Mateus, eu preciso fazer uma decisão. Eu preciso não perder o plano de Deus para mim. Eu sei que há um plano de Deus para a minha vida. Eu quero alinhar o meu coração a isso. Eu estou distante, eu preciso voltar. Eu preciso entregar o meu coração a Jesus. Do seu lado há alguém que precisa dar um passo de fé. Do seu lado há alguém que precisa fazer uma decisão por Cristo. Se você pode, me ajude nesse momento. Coloque a mão no ombro dele ou dela. Dê um sorriso para essa pessoa. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Faça isso. Pergunte se ele ou ela já fez uma decisão por Jesus. Se ainda não, faça o convite a ele. Pergunte se ele ou ela não quer fazer essa decisão nessa manhã. Se ele ou ela deseja experimentar esse amor por Cristo, traz ele à frente, ajude ele a vir. Talvez traga Bíblia, celular, mas venha para orarmos juntos. Eu estou esperando mais pessoas. Tem 3 vidas aqui, 4, está chegando a 5ª pessoa. Que Deus a abençoe. Eu quero saber onde está a 6ª pessoa. Está chegando a 6ª vida para Cristo. Que bom, que Deus abençoe sua vida. Está chegando a 7ª pessoa. Que Deus abençoe essa moça. Está chegando a 8ª pessoa. Que Deus lhe abençoe. 9ª, são vocês dois? A 9ª e a 10ª pessoa. Que bom. Chegou a 11ª pessoa. Eu estou esperando a 12ª vida. Está chegando a 12ª, a 13ª vida. Deus abençoe essa linda família em nome de Jesus. Eu estou esperando a 14ª pessoa para Cristo. Está chegando a 14ª, 15ª, 16ª, 17ª vida. Eu estou esperando a 18ª pessoa. 18ª pessoa que quer fazer dessa palavra uma porta que você vai passar por ela para acessar um novo nível da sua vida, um novo tempo da sua história. Chegou a 18ª pessoa. Que Deus abençoe essa moça. Está chegando a 19ª, 20ª, 21ª, 22ª vida. Está chegando a 23ª. Chegou a 23ª, 24ª, 25ª. Deus te abençoe. Chegou a 26ª pessoa. Eu quero saber, cadê a 27ª pessoa que ouviu essa palavra e quer se agarrar a ela? Deus abençoe essa moça. 27ª pessoa. Onde está a 28ª pessoa? Me ajuda a identificar quando tiver alguém vindo. Nós vamos orar juntos. Chegou a 28ª. Nós temos a 29ª vida para Cristo esta manhã. Sim, aproxima um pouco mais da Eu estou esperando a 29ª pessoa para Jesus nesse momento. Vamos orar. O tempo da palavra. Nós estamos chegando ao fim dessa reunião. Mas você pode fazer essa reunião. São vocês dois? 29ª e 30ª. Eu estou esperando a 31ª pessoa. Mas você pode fazer dessa reunião uma das reuniões mais importantes da sua vida. O culto que nele você decidiu dar um novo destino para a sua história. Você entendeu que o caminho de restauração chegou à 31ª pessoa. Deus lhe abençoe. Que um caminho de restauração passa por lembrar, por arrepender e por voltar, por viver uma nova história, por dar um passo de fé a Cristo. Pergunte mais uma vez, se você pode, a quem está do outro lado, quem está na direita ou na esquerda. Pergunte se ele ou ela precisa fazer essa decisão. Ajude ele a entender a importância desse passo que é dado para uma nova vida em Deus.
como que isso vai trazer uma nova realidade para a família dele, para o futuro, para as emoções, para o casamento, para a criação dos filhos. Consagre a sua casa, a sua família, a sua vida ao Senhor nesse culto. Deus abençoe essa moça. Chegou a 32ª vida. Eu estou esperando a 33ª pessoa. Tem a ver com a realidade espiritual que a sua família vai vivenciar a partir dessa manhã. Você está mais do que entregando a sua vida. Você está dizendo: Senhor, eu reconheço o teu senhorio sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. É a atitude de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É um passo de fé que modifica toda a realidade que a sua vida vai viver daqui para frente. Se ainda há alguém que me ouve essa manhã, que precisa fazer essa decisão, mas ainda talvez está pensando, refletindo, mas ainda não veio, chegou a 33ª pessoa. Se ainda há alguém que está ouvindo, chegou a 34ª pessoa. Se ainda há alguém que está ouvindo, 35ª vida, Deus lhe abençoe. Se ainda há alguém que está ouvindo, eu queria encorajar você. Chegou a 36ª pessoa. Eu estou esperando a 37ª pessoa dessa manhã. Eu queria encorajar você a entender que é mais do que a decisão de fazer parte de uma igreja. É mais do que isso. É mais do que pegar 2 ou 4 horas da sua semana e colocar na sua rotina um culto de domingo de manhã ou de noite, ou um tempo de comunhão no meio da semana. É mais do que isso. É o reconhecimento de a quem você serve, de quem é o Senhor da sua vida, de quem está a sua confiança. Se ainda há mais alguém que está distante da comunhão com a igreja, ou que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu estou esperando você para orarmos. Chegou mais uma pessoa. Deus lhe abençoe. Nós temos mais alguém? Chegou mais uma vida, 38ª pessoa, 39ª pessoa. Aonde está a 40ª vida para Cristo nessa manhã? Estou esperando você. Eu espero um pai que a partir da sua decisão Deus vai mudar a história da sua família. Eu espero uma mãe que a sua filha, seus filhos não viverão as mesmas feridas e frustrações que foram consequências de uma vida longe de Deus. Chegou a 40ª pessoa. Chegou a 41ª pessoa. Eu estou esperando a 42ª pessoa. Eu estou esperando a 42ª pessoa. Eu espero alguém que a partir de você Deus muda a história da sua família nessa manhã. Aonde está você? É mais do que pessoas, é mais do que números. É mudança de realidade para a gente. Está virando as costas para um passado que precisa ficar para trás. Chegou a 43ª pessoa. Eu estou esperando a 44ª pessoa. Chegou a 44ª pessoa. Eu estou esperando a 45ª vida para Jesus. Chegou? Chegou a 45ª vida. Onde está a 46ª vida? Chegou a 46ª pessoa. Cadê a 47ª? 47ª pessoa está vindo para orarmos. Onde está a 48ª vida? Com quem está a 48ª decisão dessa vida? Chegou mais alguém? Eu já tinha contabilizado ele. Onde está a 48ª pessoa? Venha Cristo. Venha viver uma nova vida em Deus. Venha fazer a maior decisão da sua história. A decisão mais feliz da sua vida. Aonde está a 48ª pessoa para Cristo dessa manhã? Há mais uma vida para Cristo? Enquanto você vem, eu ainda espero você. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá.
Vocês que estão fazendo essa decisão essa manhã, eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de pedir que vocês repitam comigo uma oração. Se você pode, feche seus olhos, de olhos fechados, mas de coração aberto. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu não mereço, mas eu te agradeço. Senhor, obrigado por nunca ter desistido de mim. Eu te peço, do mesmo modo que eu vim à tua casa essa manhã, vá à minha casa também agora. Visita o meu lar. Encha a minha casa com a tua paz, com a tua alegria, com o teu amor. Enche o meu lar, a minha família, com a tua presença, a doce presença do teu doce Espírito. Diga: ó Senhor, muda a minha história, perdoe os meus pecados, eu me arrependo de todos eles, e eu te peço, me alcance com o teu poder, enche a minha vida com o teu poder. A tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Me ajude a viver uma vida que honra a ti, que alegra a ti e que agrada ao Senhor a partir dessa manhã. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado por teu amor por mim. Senhor, eu te louvo por essas quase 50 vidas. Eu oro por eles, pela família deles, pelo futuro deles. Senhor, a tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós oramos nessa manhã o poder dessa palavra. Deus, talvez algum deles lidam, ó Pai, com traumas, com bloqueios, ó Pai, em suas emoções, ó Deus, com vícios, com áreas que eles precisam vencer, que o Senhor os dê poder, graça, autoridade espiritual, para eles viverem uma vida, ó Pai, de fidelidade ao Senhor, a partir dessa manhã. Encha eles com teu Espírito Santo, encha eles, ó Pai, do temor do Senhor, enche a casa deles agora com o amor do Senhor, com a alegria do Senhor. Alcance a família deles com paz, com libertação, com saúde. Nós repreendemos toda enfermidade e toda doença nesse momento, na vida deles e na família deles também. Tua palavra diz, ó Pai, que para isso se manifestou o Senhor. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que haja cura sobre a saúde, que haja cura para o corpo físico, que haja perdão para os pecados, que haja, ó Pai, novo nascimento, regeneração, que essas pessoas estejam nascendo de novo essa manhã para uma nova vida em Ti. E nós declaramos e profetizamos que os melhores anos da vida deles começam a partir dessa manhã, em Tua presença, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Celebre ao Senhor por essas vidas. Pastor Eduardo, o véu tu rompeste. Glória a Deus. A tumba. Pessoal, fica aqui só um pouquinho. Fica aqui só um pouquinho. Você que está aqui na frente, não sai não. Nós precisamos pegar o teu primeiro nome, teu telefone, só para a gente cuidar de você e acompanhar você nessa caminhada cristã. Amém? Pastor Mateus, muito obrigado. Que Deus te abençoe, teu ministério, a tua família. Pastor Mateus vai estar conosco hoje à noite, mais uma vez. Então você que puder voltar, é uma mensagem diferente, é uma palavra diferente, ou participar com a gente pelo YouTube, estaremos contigo aqui, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pastor Mateus, muito obrigado. Pessoal, olha só, a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, tem festa lá no céu. E se tem festa lá, eu não ouvi. E se tem festa lá, nós vamos contar até 3 e nós vamos celebrar. Nós vamos contar até 3 e nós vamos vibrar, porque tem festa no céu e também tem festa na terra. Tem alguém comigo aqui? 3, 2, 1. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba
A nossa celebração chegou ao fim. Esse e os demais vídeos estarão disponíveis no nosso canal. Até a próxima!